dia, meus amigos aí no Brasil, Bocato, aí na Espanha, o Fábio, aqui Evandro no Canadá. Hoje é dia 20 de junho de 2020, estamos mais uma vez juntos para um Coffee and Thinking. O tema de hoje, a gente, com tudo que está acontecendo no mundo, né, a gente vê mais notícias negativas do que positivas, né? A gente vê as pessoas num movimento mais de desespero, num movimento mais de desamparo e até se sentindo desprotegidos, né? Muita gente perdendo emprego, etc. E a solução que o Kierkegaard dá para isso é a esperança, né? Então a esperança vem para nos colocar num movimento positivo, num movimento criativo. Então, a gente vai falar um pouco dessa esperança em relação à economia que funciona, em relação ao trabalho que existe, que está em demanda hoje em dia. Então, eu acho que esse é um Coffee and Thinking positivo, a gente pensar no positivo. Mas, Bocato, queria passar para você que na nossa conversação prévia, você tem um sentido da esperança que é meio problemático. Como é que é isso? O grande problema da esperança é que são dois verbos que se confundem. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que, para a cabeça dela, esperar é ficar sentada esperando. Então, você vai ficar sentado esperando que alguma coisa do cosmos possa te ajudar, né? Então, é do verbo esperar. E existe um outro verbo na língua portuguesa, que é o verbo esperançar. Esse é um verbo que tem uma outra conotação. Então, é um pressuposto a priori. Então, eu hoje, dia 20, aqui no Brasil, eu tomo uma decisão, né? Então, no dia de hoje, eu, a priori, estou esperançando com todos os movimentos que eu vou fazer a partir do dia 20, chegar no dezembro desse ano, depois de tudo que estiver acontecendo, eu ter uma a posteriori, ou seja, toda aquela meu esperançar aconteceu, mas percebo a diferença. Eu precisei me movimentar e muito, né? E aí entraria também na palavra motivação, que é do latim movere. Então, ninguém motiva ninguém. Em realidade, a pessoa se movimentando, ela está se movendo. Então, são coisas que têm uma certa conotação de que eu consigo motivar pessoas, que eu sentado vou resolver minha vida. É bom a gente ter um pouco de cuidado. Muito boa a diferenciação. O Fábio, apesar de você estar aí na Espanha, acho que é um fenômeno mundial. Existe um mercado de trabalho que, inclusive, durante o Covid, não é só pós-Covid, estava bem quente, né? Estava bem aquecido. E eu acho que deve ser igual a Espanha, Brasil, Canadá, mais ou menos igual. Fala um pouco dessa sua informação com relação a esse mercado aquecido aí. Bom, boa tarde, sou o Fábio aqui na Espanha. Bom, Evandro, esse ponto é bem super interessante, né? Porque nós, durante toda essa quarentena, podemos dizer assim, nós acabamos, de alguma forma, escutando por todos os lados que o mundo parou, que a economia parou, né? Mas nós também nos esquecemos que alguns setores da economia não pararam, né? Por exemplo, todo o setor logístico que traz da parte de alimentação, né? Então, nós continuamos indo ao supermercado, nós continuamos ou não indo ao supermercado, mesmo comprando por forma digital. Então,
esses setores, né, eles de alguma forma, eles não pararam, inclusive eles tiveram que redobrar, né, a sua estrutura, a sua capacidade para garantir, de uma certa forma, a continuidade desses negócios. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos, de alguma forma, acelerando todo o nosso processo digital. Então, mais do que nunca, nós, como não podíamos, em alguns momentos, sair de casa para algumas coisas, nós acabamos, de forma, provocando, ou, como dizia o Bocato, motivando uma aceleração na transformação digital e, obviamente, por trás de tudo isso, acabou gerando uma certa, não só visão por parte de algumas empresas provocadas pela necessidade, mas também já observando as oportunidades que esse mercado estava, né, ou está apresentando, e já começando a ter uma visão mais no futuro, no curto espaço de tempo, em médio espaço, quem sabe, entende, de como esse mercado agora vai começar a se comportar. Então, com relação a isso, a mão de obra em alguns setores, ela foi altamente exigida, ela teve que passar, inclusive, por esse desdobramento, por esse reforço, ela teve que ser, de alguma forma, ela foi mais demandada, né? E nesse aspecto da oportunidade, eu não tenho dúvida que setores como e-commerce, os setores como, a gente pode mencionar aqui só como um guarda-chuva, e aí a gente pode colocar, discorrer aqui uma série de subsetores que estariam conectados, mas, por exemplo, o setor tech, né? Onde você vai desde do advertising digital, você vai desde os aplicativos, das ferramentas de trabalho, ou seja, nós agora mesmo estamos utilizando uma ferramenta de trabalho que provavelmente nós não estaríamos pensando nessa ferramenta de trabalho há 6 meses atrás, né? Então, hoje em dia, ela acabou virando uma necessidade, ela acabou virando um business as usual, né, de toda a relação, não somente de trabalho, mas também a relação familiar, a relação pessoal e etc. e tal. Então, ou seja, esses tech, né, principalmente fintech, principalmente esses setores relacionados ao consumo, as ferramentas de trabalho, ferramentas de conectividade entre indivíduos, entre setores, ou mesmo entre o B2B, o B2C, etc. e tal. Eu acho que tudo isso daí acabou gerando uma expectativa aí grande com relação ao mercado, e esses setores estão aquecidos, esses setores, não tem dúvida nenhuma, entendeu, que esses setores estão preocupados, entendeu, com o amanhã. Esses setores não estão com a esperança, entendeu, com a definição do que o Bocato colocava inicialmente, bem colocada, de que eu vou esperar aqui e ver o que vai acontecer. Esse não, eu acho que esse aqui, ele está se motivando justamente a encontrar essas oportunidades e mais. E eu acho que é uma oportunidade que o mercado, em geral, tem em todos os lados, né? No sentido de também começar a posicionar em ambientes onde antes não estavam posicionando ou tinham alguma dificuldade, e de começar já, de alguma forma, a ser o famoso market maker, né? De começar já a induzir por onde ele acredita que essas tendências podem ir direcionadas. Então, isso acaba trazendo uma série de discussões onde muitos headhunters que nós pensaríamos ou como empresas de consultoria internacionais que estão dedicadas a esse mundo, a gente poderia pensar que esse setor está parado. Esse setor, né, os headhunters agora não tem conversa com ninguém, eles estão, de repente, conversando, mas como nós estamos aqui fazendo um coffee think, para ver como... Não. Existem alguns headhunters que estão extremamente ativos, porque agora é uma oportunidade de justamente encontrar profissionais, né, que justamente tenham a capacidade, que se encaixem nesse perfil, né, que é um perfil extremamente
talvez a palavra não seja mais adequada, vou tomar cuidado em colocar aqui, complexa, né? Porque trabalhar num entorno completamente complexo, você não sabe qual é o dia de amanhã, você não pode fazer um planejamento para um mês, entendeu? Mas você precisa de um profissional que tenha essa capacidade para atuar em situações de crise, em situações de estresse, como a gente vem atuando, né? E com um conhecimento de mercado, não somente olhando o que os últimos anos o mercado veio trazendo, né? O mercado veio se desenvolvendo, mas também tentar, de alguma forma, prever, entender melhor como o mercado agora vem se comportando, tá? Como ele vem reagindo, e tentar um pouco capturar a ideia de como vai ser esse mercado dentro de um mês, de 2 meses, de 3, de 6, ou mesmo quando a gente voltar a ter uma reabertura ou uma normalidade, podemos dizer assim, que amanhã a gente tenha a vacina, que amanhã a gente tenha o antiviral, etc. E tal. Então, eu acho que nesse aspecto tem um mercado que está aquecido, né? Tem uma parte dos profissionais que também eu entendo que nesse principal momento agora tem muita gente que está repensando a sua posição dentro da empresa, primeiro com as possíveis mudanças que as próprias empresas podem passar, mas também pensando no seu posicionamento como profissional de carreira, se de verdade, entendeu? Ele, com a experiência que ele tem, ele não pode ser um bom candidato para o outro. Então, eu acho que nesse aspecto vem existindo uma boa fluidez com relação a essas conversas, a essas reflexões, entendeu? Porque eu acho que o mercado vai ser cada vez mais exigente, né? Eu vou falar um pouco rapidamente aqui para devolver a bola para vocês, mas eu vou falar um pouco do setor financeiro, ou seja, o momento agora de repensar a disposição física, por exemplo, das agências, né? A necessidade de um banco ter agora uma agência, vis-à-vis toda essa digital que, por algum momento, nós fomos provocados, né? Induzidos a passar, né? Ou seja, qual é a necessidade agora de uma agência bancária? Então, essa é uma reflexão importante que, com certeza, os bancos estão fazendo no Brasil, na Espanha, no Canadá, né? E repensar o modelo de negócio dos bancos e, principalmente, esse canal, porque a agência bancária é um canal, né? Então, da mesma forma que tem que repensar o canal Internet Banking, o aplicativo, etc. Então, de repensar o canal agência bancária. Então, eu acho que nesse aspecto, né? Aí nós temos o melhor exemplo que nós vamos fazer com o gerente da agência, que nós vamos fazer com o gerente geral da agência, né? Ou seja, simplesmente acaba a agência, nós simplesmente amanhã desligamos e desconectamos, mas depois, ao mesmo tempo, todo esse know-how que esse gerente tem, esse conhecimento bancário de cliente, de comportamento de clientes, etc. e tal, quanto isso vai ser depois exigido nos demais canais, né? Então, isso é uma reflexão super interessante, que não tenho dúvida que isso está passando muito, e eu tenho, assim, conversando com alguns headhunters, eles mesmos são os próprios atores, né? Eles mesmos estão provocando, entendeu? Essa reflexão nos profissionais com quem eles vêm conversando ultimamente. Então, eu queria só fazer esse comentário final para repensar, porque eu acho que ilustra bem, né, essa parte, por exemplo, do mercado bancário, né, o que pode acontecer, inclusive, em outros setores, podem ser, não são iguais, mas podem servir de referência para outras determinantes. Não, muito bom, Fábio. Você está falando no aspecto macro e eu vou até tentar aqui colocar um quadro de referência para a gente explicar, para a gente até entender tanto o movimento do e-transfer, né? Ou seja, eu posso te mandar um e-mail com pagamento, ou te mandar dinheiro por e-mail, que eu crio uma senha, eu posso fazer o TransferWise, que a gente usa tanto, né? E eu posso fazer agora, parece que você está falando que a própria WhatsApp está testando o pagamento via WhatsApp, né? Essa semana eles anunciaram, o WhatsApp anunciou no Brasil que vai começar a fazer, já começaram a fazer uma análise para colocar em produção as transferências, né? E, consequentemente, também pagamentos através da plataforma WhatsApp. Coisa que, na verdade, não é
a primeira plataforma que faz isso, porque a gente já tem um exemplo na China, que a plataforma WeChat, que tem praticamente o mesmo, ou começou com o mesmo propósito, objetivo de negócio da WhatsApp, já faz. Então, isso o Brasil provavelmente deve ser o piloto, não quero me enganar aqui, mas o Brasil é o piloto para esse projeto. Excelente, porque a gente está vendo aqui o tipo de projeto, mas aí a gente vai ter que entender o tipo de profissional que está gerando essa tecnologia ou trabalhando nessa empresa, né? Então, eu vou dar 2 exemplos que aconteceram aqui recentemente aqui comigo no Canadá. Aqui. O primeiro foi um comentário de uma aluna minha sobre uma amiga que ela gasta por semana $300 com pedido de comida, tá? Ou seja, $1.200 por mês, e uma das empresas melhores que a gente tem aqui, que foi numa província ao lado criada, é Skip the Dishes, tá? O nome Skip the Dishes é importante, porque significa, eu não tenho mais que me limpar a comida, né? Lavar a louça, apesar que aqui tem uma lavadora de louça, mas olha só o nome que ele dá para a empresa, Skip the Dishes, não precisa mais lavar a louça. E um que aconteceu semana passada, a futura nora pediu, eu não sabia, chegou uma caixa da Amazon e eu abri e a caixa tinha, porque a gente tem um Amazon Prime, então por isso que vem para minha casa, a gente tinha 2 caixinhas de chá. Tá? Então aí foi uma surpresa para a geração X, que é a minha. Imagina, eu peço no Amazon, vem um caminhão com motorista a diesel que me entrega uma caixinha de 2 caixinhas de chá. Ou seja, então isso que eu queria, uma área que eu sei um pouco melhor, comportamento do consumidor, tá? Então acho que tudo isso a gente consegue explicar colocando a nossa cabeça em como pensa o milênio, né? Então o milênio, ele vai pedir $1.200 por Skip the Dishes, ele vai pedir o chá. Por que ele pede isso? Porque ele tem 2 características. Ele tem, primeiro, conforto. O millennial, ele quer conforto. Tá? É o cara que está lutando pelo salário mínimo universal. Segundo, ele não gosta de burocracia. Na cabeça dele não funciona. Olha, tem que fazer o pedido, formulário, documentação, cartório. Não. Eu quero resolver o negócio rápido, tá? Então, no comportamento do consumidor, a gente tem 3 características que a gente via. Primeiro, a compra por impulso, né? Tá ali, tá logo ali, eu compro. A compra por raciocínio, a compra por pensamento, por decisão, e a compra por hábito. O milênio, ele já nasce num ambiente internet, que ele não copia o hábito dos pais, porque os pais, eles iam na loja, ele ia na Sears, ele ia nas lojas que quebraram, né? Então ele não tem isso. Só que a internet te faz um movimento de compra por impulso perfeito, porque ele vai te entregar em um dia ou no dia seguinte algo que você vê ali que você não está pensando para comprar, você está tendo impulso para comprar, né? Até o novo modelo de que você quando vê uma imagem, você vê a imagem lá estava vendo do Ben Affleck. Tá? Você faz uma volta na camisa dele, o Google te procura qual é aquela camisa, aonde vende aquela camisa, e você clica e você compra aquela camisa do seu tamanho. Ou seja, essa mudança, você imagina a tecnologia e logística que tem por trás disso, né? Mas o que eu quero dizer, ou seja, o que é esse milênio? Esse milênio é o cara que a minha preocupação era, preciso comprar uma casa e o meu salário vai para minha hipoteca, né? Ele não está preocupado em comprar casa, porque ele pode morar com os pais, né? 35% dos Estados Unidos, dos milênios, mora com os pais. Ou boomerang, ele sai e volta, né? Então, ele não quer comprar o carro, o europeu já não quer comprar carro, por causa da qualidade do transporte coletivo, porque é difícil tirar carta aí, né? Eu lembro da Espanha, é caro e tal. E eu não preciso do carro. E aí, por que gera, então, um carro da Google, um carro ou da Uber, que vai se dirigir sozinho? Eu não quero carro, eu não quero aprender a dirigir, eu quero conforto.
Alguém dirige por mim, o carro vem me buscar no aeroporto, o meu carro vem me buscar no aeroporto, né? Ele tá, então, o gasto dele não é hipoteca, é no aluguel do carro, no aluguel da casa, ele aluga a casa, né? E ele quer internet de qualidade, isso ele quer. A internet tem que ser rápida, tem que poder baixar movies, né? Filmes, etc, etc. Relacionamento dele, ele já namora pelo Instagram. Ele encontra a namorada, ele não precisa ir num lugar encontrar alguém. Ele fica amigo, ele dá informações pessoais para alguém que ele nunca viu. Então, o que tem por trás desse conforto? Ele tem a confiança, ele confia em todo mundo, né? O que gera até uma série de problemas, né? A identity theft, que é você perder ser roubada a sua identidade, etc. Mas ele confia, né? Ele confia. Tanto é que ele quer o e-transfer, ele quer o TransferWise, ele quer... Pode mandar que eu confio. Então, se você começar a pensar num consumidor que tem essas características, que não está preocupado em ter dívida, a dívida pessoal está altíssima aqui no Canadá, já comentamos em outro Coffee and Thinking, mas que quer esse conforto, confia, você começa a entender, tá, então, peraí, todos aqueles trabalhos profissionais, conhecimento, empresas, tecnologias, cadeia de suprimentos, logística, transporte, que gera a oferta, essa demanda desse milênio, vai ter emprego, vai estar aquecido, vai existir. E aqueles que não, vão desaparecer. Né? Então a gente talvez consiga entender a oportunidade, o positivo, vendo que esse novo consumidor pensa dessa maneira e toda a indústria que entende essa linguagem abandona o passado e começa a trabalhar essa linguagem desde o futuro. Até meu filho, que mora ali na Espanha, dizia, olha, meus amigos europeus, o celular já não é mais a senha e não é mais o dedo, é facial recognition. Então ele confia tanto que hoje as empresas têm a sua face, né, que se pode como na China, né? Ou seja, Bocato, você que tem essa visão mais geracional, como que você vê essa oportunidade sendo colocada nas empresas hoje? Elas estão vendo isso? Como é que está? Olha, eu queria começar, então, falando exatamente da minha área, que são empresas familiares. A grande oportunidade que eu vejo para as empresas familiares é se elas conseguirem, num primeiro momento, acordarem e olharem para a utilização de dados relacionados com a inovação, mas tudo dentro de modelos estatísticos. Então, veja, você está falando de uma geração Z, né, ou geração milênio. Essas empresas familiares, elas vão ter que contratar esse tipo de pessoa, porque dificilmente um sucessor ou alguém da família, pelo menos aqui no Brasil, já vem com essa capacidade de análise profunda de dados para formar indicadores estatísticos e tomar decisões. Quando você estava falando de toda a cadeia que passa hoje pela necessidade do conforto de alguém, né? E é interessante quando você dá o exemplo do chá, eu fico imaginando que tudo isso produziu riqueza em toda essa cadeia. Eu tinha visto isso não com o chá, mas eu vi alguém chegar num determinado estabelecimento, encostou a moto, foi lá, entregou, pagou por cartão e pegou a moto e foi embora. Então, eu fiquei imaginando que alguém fez exatamente isso. Ele produziu um alimento, esse alimento foi para uma entrega, essa pessoa tinha pedido por um aplicativo aquele tipo de alimento. Então, é isso que nós vamos ter que olhar nas empresas. Qual é a qualidade de utilização estatística de indicadores? Esse é o primeiro movimento.
Não tem nada a ver com pandemia. Isso é um movimento que tem que estar existindo. Agora, normalmente, numa empresa familiar, o que se faz é acomodar, né, a esperança do filho a ser o próximo comandante. Então, isso me dá um pouco de desespero, porque o método, né, o objeto dessa medição enquanto pessoa não existe. Não existe. Não existe essa, eu vou buscar ou eu vou orientar o meu filho, já que ele será um sucessor, então ele vai ter que vir com essa mente Big Data. Do meu ponto de vista e experiência de décadas nesse ramo, eu não tenho visto. É interessante o que você falar na empresa familiar, porque uma das características da Europa, o Fábio sabe melhor sobre isso, é que são muitas as empresas que, ao invés de irem para o mercado financeiro, eles continuaram familiares, né? Você mesmo viu uma revolução aí na Bosch, Bocato, você que trabalhou muitos anos na Bosch, que hoje ela é uma empresa totalmente revolucionária, né? Na parte tecnológica, né? É uma empresa familiar. As empresas brasileiras, elas podem começar a ver que ela pode crescer muito, né, a partir do momento que ela delega para esse tipo de pessoal, de recursos humanos, com uma visão mais tecnológica, mais estatística, mais big data. Ele para de ser dono. A palavra dono tinha que tirar do dicionário. Eu sou dono. Não, você é um investidor. E por acaso a empresa é sua. Né? Deixa eu aproveitar. Você trouxe uma coisa interessante, porque olha só, quando se utilizou esses dados, né, para provocar uma inovação pelos indicadores estatísticos da Bosch alemã, foi a Bosch alemã que olhou para o Brasil no final da década de 80, viu que existiria naquele momento uma movimentação política, uma mudança de novos atores na política, uma abertura que já estava acontecendo nos anos 87, 88. O Brasil não poderia continuar fechado como era até então. Então, a Europa, né, a Alemanha, que tem aqui no Brasil, a Bosch aqui é muito forte, né, desde os anos 50, ela está no Brasil. Então, ela olhou para aquela inovação, né, e começou a mexer. E o projeto nosso foi contratado exatamente para... E você cita isso, então, agora eu vou dar um exemplo. Nós não fomos olhar para diretores da Bosch, que é uma empresa SA de capital fechado, mas é SA no Brasil. Nós não fomos resolver o diretor Bosch, nós fomos ver o diretor Bosch junto com a cadeia Bosch de vendas. Então, nós ficamos 7 anos indo e voltando em toda a cadeia, porque são pequenas empresas que vendiam os produtos Bosch, produtos físicos, né, em todo o Brasil e na América Latina. Então, quando hoje a gente olha para a Bosch, você está dizendo, né, que hoje tem o gado, tem um brincozinho, coloca na orelha do gado e ele passa por um sensor e ali se vê se ele está doente, se ele ganhou peso, se ele perdeu peso. Quer dizer, então a Bosch continua no mercado físico com tudo que a gente conhece de Bosch, mas ela tem um desenvolvimento brutal na área de tecnologia. Mas então é isso que eu estou querendo dizer. Quando uma empresa utiliza dados, coloca dentro da inovação e analisa indicadores estatísticos, ela prevê o a posteriori, o que vai acontecer para frente. Mas ela tem que prever sempre a priori, ou seja, tem que ter uma esperança no sentido de experiencializar, de mudar e modificar alguma coisa. Excelente. Quer fechar, Fábio? Eu queria fazer só um comentário, Evandro, quando você comentou
que me pareceu super interessante, o tema, a geração, a comodidade que busca a geração Z com relação às, quando você também depois reforçou a sensação de, né, eu sou o dono do negócio. Eu acho que tem uma relação que o mercado vai ter que cada vez mais entender melhor isso, né? Que é a relação entre a posse e o uso. Uhum. Então, essa relação entre eu tenho um veículo, mas eu uso um veículo, né? Eu não tenho mais, eu não tenho a possessão do veículo, mas eu uso o veículo. Eu vou através do Cabify, que você comentou, através da Uber, né? Que é mais conhecida mundialmente, por exemplo, a Cabify é muito espanhola, ou, né, eu tenho um Volkswagen, eu tenho um Audi, eu tenho, né? Então, essa correlação, né? Que você pode fazer os dois também. Você pode ter um veículo e você pode também utilizá-lo, né? Utilizar um Cabify, uma Uber para eventualmente. Mas essa relação eu acho que vai ser uma dinâmica de mercado muito interessante, principalmente em muitos aspectos de consumo, para que cada vez mais ela seja traduzida ao tempo presente, que é o tempo, né, que é a atualidade, né? E tentar identificar até que ponto eu estresso um em função do outro e faço a pessoa abrir mão, porque quanto mais proposta de Uber eu tenho, quanto mais facilidade, quanto mais eu sinto que pode ser o meu mecanismo de transporte, eu vou questionar a posse do carro. E se o Uber não funcionar, eu vou questionar, entendeu? A posse do carro em ter o carro. Então, isso vai ser uma relação que vai cruzar muito interessante e eu estava pensando quando você e eu acho que vai ter, acho que isso aí daria uma boa temática para uma próximo Copa Enfim. Vamos fazer uma temática, porque aí a gente vai questionar quem é a geração da posse e quem é a geração do uso, né? Muito bom. Podemos fazer o próximo nessa. Então, obrigado aos meus amigos e bom resto do dia para vocês. Obrigado a vocês também. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.